quarto domingo do Advento, o último domingo antes do Natal do Senhor, em que a igreja já, às portas do Natal, nos exorta sobre como nós devemos nos predispor para celebrar a festa do Natal do Senhor. Nós ouvimos no Evangelho que João Batista, ele como precursor do Senhor, exerceu então o papel, a missão, melhor dizendo, de preparar, predispor os corações a receber o Messias. E nós podemos observar que nos textos da missa, do dia 16 de dezembro para cá, e também os textos do ofício, sejam textos bíblicos ou patrísticos, a igreja já nos coloca naquela perspectiva próxima de Israel, diante da plenitude dos tempos em que chegaram o Messias. E sobretudo os textos do Evangelho de Lucas, os primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, que narram todos os acontecimentos que preparavam o nascimento do Senhor. E dessa maneira, a cada fato que vai preparando o Natal do Senhor, nos textos do Evangelho, vai se cumprindo as promessas do Antigo Testamento, sobretudo as promessas de Isaías e de Jeremias, que falavam da vinda e do nascimento do Messias. E falam até de Nossa Senhora. De maneira que, então, a igreja nos dando, ao meditar esses acontecimentos, nos coloca, então, naquela perspectiva de Israel, que esperava o Messias, e que tem a alegria de encontrar o Messias muito além das perspectivas judaicas, porque o Messias é o Cristo, é o Filho de Deus, o Deus que se fez homem. Então vai muito além daquela perspectiva de Israel. E fazer este percurso litúrgico espiritual, nós então temos a satisfação de nos preparar com mais interioridade, com mais intensidade para o Natal do Senhor. E aqui então a figura de João Batista é o profeta que que anuncia, que faz as profecias, não do Messias que virá, mas do Messias que já veio, do Messias concebido pelo Espírito Santo, no seio puríssimo de Nossa Senhora, e que portanto está presente no mundo, e que vai então predispondo os corações, como hoje, através da igreja, sua profecia ecoa: preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, todo monte será aplainado, todos os vales serão levantados, nos exortando a retificar a vida, a retificar o coração, a retificar a nossa vida interior, a nos predispor interiormente para celebrarmos de coração puro e também com as predisposições necessárias para celebrar o Natal com frutos. De modo que nós não celebramos aquele que virá, nós celebramos o Natal aquele que já veio. Por isso que a voz do Sr. João Batista ecoa durante toda a vida e de toda a história da igreja. Santo Agostinho, comentando esse evangelho de hoje, nos diz que aquela voz de João Batista no meio do deserto, notemos, no meio do deserto, quem ouve alguém no meio do deserto? A voz se dissipa. Em poucos metros não se escuta quem grita no meio do deserto. Porém, o mais importante não é o ecoar da voz, mas a palavra que é transmitida. Por isso que Agostinho comenta que o ecoar da voz de João Batista é o passageiro, porque a voz, o som se dissipa. Porém, a sua palavra, que é palavra de Deus, citando o profeta Isaías: aplanai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas, ou seja, endireitai os vossos caminhos. Esta palavra, ela ecoa
e ela fica. O som se dissipa, mas a palavra de Deus não se dissipa. Ela fica e ela ecoa, e ecoa nos corações dos católicos em toda a história, em todos os tempos, em todas as épocas, até o fim do mundo. Por isso, caríssimos irmãos, esta palavra é para nós hoje, que estamos nos preparando para o Natal, para retificarmos a nossa vida, retificarmos o nosso coração, para celebrarmos bem o Natal do Senhor com as devidas disposições interiores. De modo que, para retificar, é imprescindível notar que o Evangelho nos fala que São João Batista profetizava para a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados está na instituição do sacramento da confissão. Por isso que é imprescindível para nós, católicos, nos prepararmos para o Natal, endireitar as veredas, endireitar a nossa vida, retificar a vida, fazendo uma boa confissão. Fazendo um bom exame de consciência e fazendo uma boa confissão. De modo que assim, retificando o nosso coração verdadeiramente, possamos celebrar o Natal com frutos. E também, comungar no Natal tem uma conotação toda especial, pois nós comungamos aquele que é adorado pelos anjos, por Nossa Senhora e por São José no presépio. Está ali no presépio o menino Jesus, com o seu corpo, sangue, alma e divindade, o Deus feito homem, o Deus encarnado, tão real e verdadeiramente como está no sacrário, no sacramento. Por isso, caríssimos irmãos, com que reverência, com que devoção, com que adoração interior, devemos então comungar nesse Natal. Não só em estado de graça, mas com aquelas disposições interiores necessárias, exigidas, para que façamos uma comunhão frutuosa. E assim o Natal seja uma grande ocasião de santificação e de transformação interior. É o momento, é a hora da graça, como diz São Paulo, é o momento de nós retificarmos a vida de modo a abandonarmos o pecado mortal, sobretudo aqueles pecados que nós chamamos, que se diz pecados de estimação, que muitas vezes nós vamos colecionando durante a vida, e aos quais prendemos afeto e não queremos deixar. É a hora de abandonar o pecado. É hora de corrigir o defeito dominante, ou os defeitos dominantes, e entre eles o mais arraigado. É hora de corrigir nossos defeitos, que nos impedem de encaminhar verdadeiramente para o céu. Portanto, é hora de sermos mais católicos. É hora de nós nos determinarmos a sermos realmente santos, de realmente irmos para o céu, de não sermos um pouco de Cristo e um pouco do mundo, de não sermos um pouco católicos e um pouco mundanos. É hora de nos desvencilharmos de todo o modernismo, pois abandonar o modernismo até que é fácil, mas o difícil, o mais exigente, é o modernismo abandonar a nós, que está ali impregnado, que está presente nas práticas do dia a dia, nos costumes, nas desordens presentes nos nossos costumes, que a revolução nos impôs, nos impregnou. Então, o Natal é um momento de muitas graças e muitas bênçãos que Deus, nosso Senhor, nos dá e que nos oferece através de Maria Santíssima, para que nós possamos, então, mais uma vez, retificar a nossa vida. E assim, caríssimos irmãos, é claro que a Igreja nos exorta em todos esses ensinamentos, porque esse é o momento que nós estamos preparando o Natal, e também em família, e
Cada qual então se preocupa com a roupa que vai comprar para usar no Natal. Também se preocupa com a comida, com as bebidas, com os familiares, com os presentes. Isso não é ruim, isso é muito bom, porque isso significa festejar o Natal, festejar o nascimento de nosso Senhor. Porém, devemos retificar a intenção ao prepararmos a ceia de Natal, o almoço de Natal. E retificar a intenção significa que devemos, em primeiro lugar, nos preparar interiormente para o Natal. Se temos a preocupação de preparar as coisas exteriores da ceia, do encontro, da família, a nossa preparação interior, a confissão, a preparação para a comunhão, o Santo Terço, a meditação dos mistérios do Natal, toda essa preparação interior, ela deve ser uma preocupação muito maior para nós. De modo que aí sim, a roupa que nós vamos vestir, na ocasião especial do Natal, a comida, a bebida, os festejos, os presentes, tudo isso. Aí tem a verdadeira importância, o verdadeiro sentido. Por quê? Porque é por causa de nosso Senhor. Não é por vaidade, para mostrar para os outros. Não é simplesmente por gula, por uma busca de embriaguez. E por isso que é importante que a nossa postura diante dos nossos parentes, nossos familiares, muitos dos quais sabemos que muitas vezes não são católicos, nem vão à missa, nem sabem por que estão celebrando o Natal, mas vem da nossa postura, nossa atitude interior, na forma de se vestir com modéstia, na forma de se portar à mesa, de sermos discretos, de sermos ponderados no comer e também no beber. Podemos comer à vontade, podemos beber à vontade, mas não precisamos comer até nos empanturrar e passar mal. Não precisamos beber até nos embriagar. Então nós devemos dar o exemplo. Como o católico celebra o Natal. Porque isso manifesta o significado do verdadeiro Natal, que é a festa do nascimento de nosso Senhor, da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque para o mundo, o Natal é mais um feriadão. E todo mundo vai para a praia, vai fazer um churrasquinho, vai ficar na piscina, mais um feriadão. Como tantos feriados que houveram no decorrer do ano, isso aqui é mais um feriado. E às vezes, entre nossos parentes e familiares, existem pessoas que, infelizmente, celebram o Natal assim, mais um feriado. O Natal é um pouco mais emocionante, tem um pouco mais de um sentimento diferente, né? Até de solidariedade. Nessa época as pessoas ficam muito solidárias, né? Ficam muito bondosas, ficam muito caridosas por um momento. Depois que passa também, volta com tudo, né? Além do cão, volta. Que não se pensa mais em amor ao próximo, em solidariedade, em ajudar o próximo. Então, devemos dar exemplo para os nossos familiares e parentes, e isso é um grande apostolado. A maneira, o sentido, a atitude interior com que nós celebramos o Natal do Senhor. Ou seja, não posso celebrar o Natal este ano como celebrei o ano passado. Agora eu tenho este ano ser mais católico. A minha atitude deve ter mais profundidade. Deve ter mais retidão. Deve ter aquela profundidade com que o católico celebra o Natal. Festeja o Natal. E não com euforia. Então as pessoas soltam fogos e aquelas gargalhadas, aquela euforia, barulho. A nossa alegria é uma alegria interior, espiritual.
O sentido com que nós celebramos o Natal é um sentido sobrenatural. É a atitude interior de São José e de Nossa Senhora no presépio. Esta é a nossa atitude, esta é a forma com que nós celebramos o Natal. Vejamos o presépio, a atitude interior de Nossa Senhora de São José, de profunda adoração ao nosso Senhor. A situação do presépio, uma situação completamente adversa. Por isso deve nos remeter ao fato de que às vezes, quem sabe, nós não faremos o Natal como gostaríamos, com todo o requinte que gostaríamos de fazer, né? Talvez, quem sabe, poderemos, por causa da situação que nós estamos vivendo no país, comprar os presentes que gostaríamos para os filhos, né? Talvez não comeremos tudo aquilo que gostaríamos de comer, pode ser? Quer dizer, talvez nós tenhamos que segurar um pouco aí o que gostaríamos de gastar no Natal, porque a situação está difícil. Nosso Senhor sabe disso. A situação é muito adversa, muito difícil que estamos vivendo. Mas e a situação da manjedoura, do presépio? Completamente adversa. Nosso Senhor não nasceu num lugar diante de uma mesa com um banquete farto, não nasceu num castelo, não nasceu num berço de ouro, como um príncipe nasce. Nosso Senhor, o Rei eterno e todo-poderoso, que se fez carne, nasceu num presépio, no lugar onde se guardam os animais, e ali eles comem o coxo, e ali eles defecam. É um lugar inóspito, mal cheiroso para uma mulher dar à luz. Qual mulher aqui presente escolheria dar à luz aos seus filhos num presépio? Alguém teria gosto de visitar uma mãe que acabara de dar à luz num presépio? Quem vai dar à luz não usa de todos os meios para dar o máximo de conforto para o seu filho quando nascer? Qual é o marido que não utiliza todos os meios para dar o máximo de conforto para a sua esposa quando ela vai dar à luz? O lugar mais digno, limpo e bonito possível? Pois é. Mas a situação do presépio era completamente adversa. Um lugar pobre, um lugar inóspito, um lugar completamente indigno. Mas ali, o mais importante era nosso Senhor. Ali, o mais importante é o seu nascimento. E São José e Nossa Senhora estão ali, adorando Nosso Senhor na manjedoura. Estão os anjos maravilhados, até os animais. Até os animais, encantados e voltados para o menino Jesus. Podemos perceber nos presépios que os animais sempre estão olhando para o menino Jesus, né? Para manifestar isso, que toda a criação naquele momento estava voltado para Nosso Senhor. E assim, caríssimos irmãos, dessa maneira, com esse espírito natalino verdadeiro, ou seja, o espírito católico, nós devemos festejar o Natal do Senhor com santa alegria, mas festejar mesmo. Não devemos nos furtar a isso e nos alegrar de verdade. Se por acaso temos motivos para ficar tristes, porque quem sabe não temos aquelas pessoas que gostaríamos que estivessem ali, queridos nossos que faleceram, na família, às vezes conhecidos, amigos, quem sabe temos motivos para chorar, porque é um festejo que não será totalmente perfeito como gostaríamos. Quem sabe estamos aí muito preocupados com as situações que estamos vivendo, problemas familiares, problemas pessoais, dificuldades, situações de doença, sofrimentos. Nós temos todos os dias para nos preocuparmos, para nos entristecer por um momento, para ter um momento de desânimo, né? Quem de nós não passa por momentos de desânimo,
ficamos um pouco tristes, um pouco cansados. Pois bem, mas o dia de Natal não. O dia de Natal é o dia de nos alegrarmos. Não nos permitamos ficar tristes no Natal. Muitas pessoas na noite de Natal se trancam no quarto e vão chorar. Muitas pessoas passam o Natal tristes. E nós não podemos nos permitir a isso. Nós devemos passar o Natal repletos de alegria interior e manifestar essa alegria aos outros, porque é uma alegria que vem de Deus, é uma alegria celeste, é uma alegria que Deus nos dá e que o mundo não pode nos tirar. Então é com esse sentido, caríssimos irmãos, é com esse espírito católico, com esse espírito que nos santifica, que devemos celebrar esse Santo Natal. De maneira que seja uma experiência de grande santificação, fazer a ceia de Natal com a família, após a liturgia, após a missa, e o costume de celebrar a missa, conforme determina a igreja, à meia-noite, missa da noite, e em seguida ir para casa, distribuir os presentes e fazer a ceia de Natal. Esse costume é santíssimo, que a igreja nos deu, nos proporcionou, e que devemos resgatar. Depois de fazermos jejum e abstinência de carne, no dia 24, na vigília do Natal, ou seja, não é o dia que nós ficamos beliscando aqui e ali, né? Bebendo isso, bebendo aquilo. Não é o dia de fazer isso. Ou seja, o espírito católico vai totalmente contrário ao espírito mundano. No dia 24, nós nos recolhemos e fazemos a vigília do Natal. É um dia de penitência. A própria liturgia desse dia é cor roxa, igual do advento. É um dia de penitência, jejum e abstinência de carne. Então nos recolhemos vigilando na expectativa do Natal do Senhor. E é importante nos colocarmos desta maneira, com o espírito mortificado no dia 24. Porque devemos lembrar de quantas mortificações tiveram que fazer por causa de nós, não por causa deles, né? Nossa Senhora e São José. Devido a aviar-lhe no deserto, Nossa Senhora grávida, já nas dores do parto, e naquela noite fria, sem ninguém para acolhê-los, quantos inconvenientes, quantos perigos, né? Perigos de assaltos, perigos de ataques de animais, à noite, na noite fria, e quantos imprevistos, o próprio imprevisto de não ter um lugar aonde colocar Nossa Senhora e alojá-la para que ela pudesse dar a luz tranquila, tantas preocupações, quantas mortificações que Nossa Senhora e São José tiveram que fazer, não devido aos seus pecados, porque Nossa Senhora é Imaculada, São José Santíssimo, mas esses sofrimentos e mortificações que tiveram que viver foram por causa de nós, por causa dos nossos pecados. Então, caríssimos irmãos, é com esse espírito que nós devemos, então, fazer a nossa vigília do Natal no dia 24, com espírito de penitência, recolhidos, observando o jejum e a abstinência de carne, de forma assim, caríssimos irmãos, interiormente, bem predispostos, possamos nos alegrar no Natal do Senhor. E por isso que a alegria do Natal é uma alegria sobrenatural, é uma alegria espiritual. Por quê? Porque é uma alegria que provém da penitência. Não é uma alegria eufórica, não é uma alegria externa, não é uma alegria feita de instantes, não é uma alegria barulhenta, música alta, com danças, com gargalhadas. Não é euforia, é uma alegria celeste, é uma alegria angelical, é uma alegria que só podemos encontrar no presépio, que ali estavam os anjos, ali está presente Deus, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem na manjedoura, naquele menino, naquela criança recém-nascida. Ali estão São José e Nossa Senhora em adoração diante de nosso Senhor.
Então é com esse espírito, com esse sentido, caríssimos irmãos, que nós devemos festejar com toda a alegria interior, com todo o júbilo espiritual, esta festa, caríssimos irmãos, que é a realização de todas as promessas em ordem à nossa santificação, em ordem à nossa salvação. Ali está a nossa salvação, no presépio. Portanto, ali está a nossa referência, ali está o nosso estímulo para a vida, a humildade e simplicidade do presépio, a caridade, o amor a Deus, né, o senso do dever. Ali está a grande inspiração para uma vida santa. Portanto, o Natal Santo, ele é sinal para o católico de uma busca de uma vida santa. Então, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, Nossa Santíssima Mãe, a graça, então, de nos recolhermos e, junto com a Igreja, nesses 2 dias que nos preparam do Natal, e nos prepararmos bem, fazer uma boa confissão, um bom exame de consciência, dá tempo para a gente fazer uma boa confissão, nos preparar bem, meditarmos o mistério do Natal, o espírito mortificado, de maneira assim que possamos vivenciar esse Natal com frutos. Então peçamos a Nossa Senhora que nos dê a graça então de retificarmos a nossa vida, retificarmos as nossas intenções, retificarmos o nosso coração, para que esse Natal, caríssimos irmãos, que é um dia e um tempo de muitas graças, possa então nos trazer muitas bênçãos, para que então seja uma grande vivência de transformação interior, de santificação da nossa alma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.